Ô Vera, eu sei que tá meio cansativo esse papo de vice também, mas hoje eu li na tua coluna que parece que tem novidades aí em torno do nome do vice do Geraldo Alckmin. Adianta pra gente o que você, não só você trouxe pela manhã, mas o que você apurou ao longo do dia. Essa definição deve sair nos próximos dias, né? Qual a novidade? Eles diziam que pretendem anunciar isso amanhã à tarde, né? Vai ter uma reunião do DEM lá em Brasília e os outros partidos estão em permanente conversa. Designaram a ACM Neto, prefeito de Salvador, presidente do DEM, como o porta-voz, o responsável por essa negociação, por ser a pessoa que leva ao Alckmin o que os partidos estão propondo e ouve dele o que ele quer. O que ele quer? Ele gostaria de ter a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, como sua vice. Esse é o desejo dele. É quem ele acha que mais lhe ajuda a ir para o segundo turno. Porque ajudaria a recolher um pouco dos votos que eles chamam de azuis, os votos da centro-direita, que hoje estão um pouco dispersos entre Álvaro Dias e Jair Bolsonaro. Ela ajudaria a recolher esses votos na praça, trazer de volta e quebraria um pouco, ajudaria, Patrick, a quebrar aquele estigma de fisiologismo, de aliança com os piores que a chegada do Centrão trouxe ao Alckmin. Ela daria uma aliviada na barra daquela mesa pesada de que a gente tratou aqui na semana passada. O que há contra ela? O fato de que ela justamente não é alguém da confiança desses partidos, não é alguém do métier ali, do grupinho. Então, ela não tem advogando por ela, por exemplo, o presidente do seu próprio partido, Ciro Nogueira, que é um defensor, veja só, de que o vice do Geraldo Alckmin seja o Aldo Rebelo. E eu conversei com vários desses dirigentes acerca de uma obviedade para o nosso ouvinte e para todos os internautas aí que eu vejo no Twitter, nas redes sociais, falando o óbvio. O Aldo Rebelo é um ex-comunista da vida toda. Ele era do Partido Comunista do Brasil e defendeu essas pautas nacionalistas, pautas de esquerda, a sua vida toda. Como explicar que alguém que precisa conquistar os votos da centro-direita tenha ao seu lado, na sua chapa, um ex-comunista? E aí eu fiz uma enquete, porque eu fiquei muito intrigada com isso. É uma enquete sem nenhum valor científico, mas que eu pedi para o pessoal do vídeo aqui da TV Jovem Pan colocar para os nossos internautas verem. Eu perguntei no meu stories do Instagram, quem é o melhor vice para Alckmin? Ana Amélia deu 83% dos mais de 1.500 que votaram. E Aldo Rebelo, 17%. Ou seja, o que é óbvio para a população nem sempre é óbvio para as cabeças pensantes, entre aspas, esses pensantes da política, porque eles pensam ali com uma lógica própria, uma lógica que leve em conta as conveniências partidárias e esquecem de falar com o povo. Aí, aproveitando, eu perguntei também no caso do Bolsonaro, é melhor a Janaína Pascoal ou o general Mourão? De novo, a mulher deu de goleada ali, 78% contra 22%. Porque nos dois casos são perfis que somam ao do candidato, né? Que agregam alguma coisa, que trazem, no caso do Alckmin, esse voto que está disperso, e no caso do Bolsonaro, uma certa racionalidade, uma certa leveza, uma certa moderação que lhe faltam. Coisa que o general Mourão só carrega nas cores que ele, Bolsonaro, já tem. Mas é isso, nem sempre a lógica da política é a mesma do eleitor. E é isso também, né, o Andreasa, no caso, falando do vice do Alckmin, a Ana Amélia é uma espécie de inimiga do Centrão, né? Acho que está muito claro, a Vera já falou sobre isso também. E o Aldo Rebelo é mais ligado à esquerda, tem essa questão do comunismo, enfim. São dois nomes fortes, né? Isso, a decisão deve ocorrer em breve, mas enfim, como é que você vê essa questão? Ana Amélia seria um golaço para qualquer um. Seria um golaço para o Jair Bolsonaro, seria um golaço para o Geraldo Alckmin, seria um golaço para o Álvaro Dias, seria um golaço. Uma figura independente, né? Inclusive agregaria a favor do Alckmin, caso essa improbabilidade se verificasse, o fato de ter conseguido como vice alguém rejeitada pelo blocão. Mas é uma possibilidade óbvia, muito pequena, pelos motivos elencados pela Vera. Seria a melhor possibilidade. Qual é a pior possibilidade? É o Aldo Rebelo. A pior. Pior do que o Aldo Rebelo, só, por exemplo, o Guilherme Boulos, de vice do Geraldo Alckmin. Mas o efeito é o mesmo. O Geraldo Alckmin, segundo a análise que eu faço, mas
nem precisa analisar muito, para crescer, para se tornar competitivo, precisa comer algum voto do Jair Bolsonaro. Os cerca de 5, 6, 7% de votos não consolidados que ele tem, segundo as pesquisas. Qual é a pior sinalização para esse eleitorado? A associação com o Aldo Rebelo, que é percebido como um comunista, porque até outro dia era do PCdoB, militante. Então, a possibilidade de Aldo Rebelo para uma candidatura que não pode errar, não tem margem de erro, a campanha é curta, é uma burrice tremenda. Então a gente fica assim, Ana Amélia, o melhor, Aldo Rebelo, o pior, com algumas opções no meio, possíveis, reais, faz parte do blocão, mas fez um bom trabalho, que seria, por exemplo, o Mendonça Filho, e que de repente sumiu do radar. Porque foi rifado pelo seu próprio partido. Se o partido, Geraldo Alckmin... Foi rifado pelo Rodrigo Maia. Aí você vê, rifado pelo Rodrigo Maia, que, óbvio, só poderia ser pelo Rodrigo Maia, não acerta uma. Então é isso, se estamos reduzidos as possibilidades Ana Amélia e Aldo Rebelo, se são essas possibilidades, vai ser o Aldo Rebelo. Olha, peraí, deixa eu só, antes de passar uma bola para o Madu, não é assim tão impossível que seja a Ana Amélia. Me dizem que se o Alckmin chegar para esses partidos e argumentar, justificar que ele acha que ela ajuda mais a sua candidatura e eles não vão fazer uma carga contra ela. O que eu ouvi de um desses dirigentes, a gente não quer indicar o vice, a gente quer ganhar a eleição. Então, se eles tiverem essa consciência de que não podem ficar criando problema para alguém que já tem uma bigorna nos seus pés e uma dificuldade de crescer nas pesquisas, pode ser que consigam emplacar a senadora Ana Amélia. E aí vai depender também dela querer trocar uma eleição garantida para o Senado por uma eleição a vice. Eu tendo a achar que ela pode querer. Principalmente se ela perceber que tem vigor eleitoral nessa aliança ampla. Ela pode não concordar com os métodos do Centrão, mas ela é boa de leitura política. Verá que pelo menos máquina haverá para levá-los adiante e aí ela alçaria uma outra carreira. Quanto ao Aldo, quando eu argumentei várias vezes sobre a sua origem de esquerda, comunista, e que ele é assim percebido pelo eleitor, as duas justificativas do blocão são até meio engraçadas, assim, meio infantiloides. Ele tem uma boa relação com os militares. E a segunda, ele tem uma boa relação com o agronegócio porque não deixou passar toda a pauta ambientalista no Código Florestal. Isso pode ser bom para você construir esse argumento e para por aí, porque aí quando as pessoas vão olhar, elas não vão olhar isso, elas vão falar, o Aldo, aquele que era comunista, mas como assim? Comunista, é de esquerda. Parece que falta uma leitura muito básica, quase cartilha suave de política para esses caras. O que você acha desses dois nomes, Marcelo Madureira? Perdemos o contato? Daqui a pouquinho a participação do nosso Marcelo. Ô, Patrick. Oi, André Azar. Porque tem o seguinte, até pra Vera me tirar uma dúvida, talvez ela saiba, nem nordestino percebido como tal o Aldo Rebelo é. Exato. Se eu não me engano, até outro dia, ele disputa eleição em São Paulo. Esse público não é do interesse, já está dado. Quer dizer, o Aldo Rebelo é percebido como comunista paulista e palmeirense. Falando, mas é como as coisas são percebidas. Então, assim, não sobra muita coisa, não agrega nada, é fraco. O Aldo Rebelo é deputado eleito sempre por São Paulo com 600 mil votos, 500 mil votos, 1 milhão de votos, mas não, é sempre ali na rebarba de alguma coisa. Então, sinceramente, turma do Alckmin, vocês não podem errar assim não, hein? Ô, gente, mais uma aqui ainda sobre eleições, acho que dá tempo nesse bloco. O Jair Bolsonaro voltou às manchetes dos jornais, dessa vez criticando o sistema educacional brasileiro. Em agenda em Vitória, no Espírito Santo, o candidato atacou o que ele chamou de doutrinação nas salas de aula. Para ele, ninguém quer saber
de jovem com senso crítico. E o que importa é que a escola forme bons profissionais. Bolsonaro criticou também as aulas sobre educação sexual e fez uma comparação entre o ensino aqui no Brasil e o ensino na Coreia do Sul. Ele disse ter visitado o país asiático e afirmou que por lá ensinam raciocínio lógico aos jovens. Enquanto isso, aqui, segundo ele, a prioridade nas salas de aula é o sexo e a ideologia. Vai ter que ser breve nesse assunto aqui para a gente ir para a nossa parada. O Marcelo Madureira já está ok? Ô Madu, o que você acha dessa, que você achou dessa fala aí do Bolsonaro? Na verdade está falando para o público dele também, né? Eu peguei o rabo dessa fala daí que eu estava fora do ar aqui devido ao dilúvio que cai no Rio de Janeiro, mas enfim, que as crianças só aprendem sobre sexo e cara, essa distorção toda aí do Bolsonaro não é bem assim, entendeu? Na verdade, eu tinha me preparado para falar do Aldo Rebelo, né, quando caiu a minha ligação. Fala que a gente quer te ouvir sobre então vai lá. O Aldo Rebelo eu conheci quando ele era presidente da Uni, ele era do PCdoB, eu era do PCB, ele já caía de 4, não levantava. Tem até uma foto histórica minha e dele na Veja, daquela época, no Congresso da Uni, em Piracicaba, 1978, se não me engano. Então, o Aldo Rebelo com Alckmin seria a chapa do ensopadinho de chuchu com chuchu, né? Seria a coisa mais sem graça do mundo. Pô, só porque ele é nordestino, né? Aldo Rebelo como parlamentar, como ministro, como nada, não funciona. Ele é uma figura alegórica do PCdoB. Realmente, eu acho muito engraçado. Mesmo agora não é um cara do mal, não, né? Mas é bobo. Vera. Não, é isso. Sobre a educação. A educação. Eu acho que falta realmente raciocínio lógico, Patrick, na educação brasileira, porque alguém que vai falar sobre o papel do Ministério da Educação, do governo federal na educação, e só consegue bater nessa bendita tecla, ideologia de gênero, menino não pode brincar de boneca, pelo amor de Deus, né? Vamos crescer, vamos ser adultos, vamos ser responsáveis. O Brasil tem um déficit educacional gravíssimo. As crianças vão para as provas, não conseguem ler e escrever. E não é porque se ensina ideologia de gênero nas escolas, porque isso nem é uma realidade em todas as escolas, não existe isso. E sim porque as crianças não aprendem, os professores não ensinam coisas muito mais básicas e muito mais importantes e muito mais da alçada de um presidente da República do que tudo isso. Escrevi na minha coluna hoje sobre o posto Ipiranga da ignorância. Não confundir ignorância com burrice. O Jair Bolsonaro é muito inteligente, não é burro. Mas essa propalada ignorância da qual ele até se orgulha e que ele exibe diariamente ao tratar dos temas importantes do país, isso daí eu acho que é algo que o eleitorado em geral deveria levar em conta. Não é possível você só bater no peito e dizer que vai votar numa pessoa pelos seus predicados ali bravateiros e não olhar que precisa ter um mínimo preparo para ser presidente da República. O Andreasa, naquele pique que a gente precisa fazer a nossa parada, o que você achou do que disse aí o Bolsonaro? Bolsonaro está permanentemente em campanha eleitoral. Esse tema é uma de suas fortalezas. Não entrando na questão específica do que seja educação no Brasil, ela é muito ruim por vários motivos, inclusive porque também há doutrinação ideológica em colégio. Mas não importa essa discussão para o efeito que ele quer. Essa é mais uma zona de conforto, é mais um lugar em que ele cresce, falando para o seu eleitor e exercendo aquele que é o seu discurso único e que é muito poderoso. Para que nós não caiamos na armadilha de achar que desconstruímos ele por aí. Temos que apontar, temos que indicar, mas não desconstruímos. Ele está defendendo o patrimônio moral do eleitor. Ele só discursa em favor da defesa de patrimônio, o privado, o material, mas também esse imaterial. É assim percebido pelas pessoas. Está defendendo o patrimônio, os valores das pessoas. E isso funciona, é o principal alicerce que o coloca nesse lugar. E enquanto a matéria der condições para que ele debata o ambiente de costumes do Brasil, ele cresce.